No gerenciamento, o que a gente precisa definir? Stop loss, stop gain, tá? E a quantidade de entradas. Beleza. Bom, hoje a gente trabalha com um gerenciamento dentro do nosso curso usando uma gestão de Soros 2, tá? Mas não é bem disso que eu vou me referir aqui agora, certo? Como você vai chegar no seu resultado pode ser uma coisa muito pessoal, tá? Por exemplo, tem gente que tem mais tempo para ficar no gráfico, então fica mais confortável se tiver seu stop dividido em mais entradas, né? E tem gente que tem menos tempo e fica mais confortável em dar uma, duas entradas num dia para tentar atingir o objetivo, certo? Mas antes de começar a operar, você precisa ter o stop loss definido e o stop gain definido, certo? Como que funciona o meu stop loss hoje? Tá? O meu stop loss é 2,5% da minha banca e o meu stop gain é 5% da minha banca, certo? Esse gerenciamento me permite, por exemplo, fechar uma semana com 3 dias negativos e só 2 dias positivo e mesmo assim sair no lucro, tá? Então, eu aconselho vocês a trabalhar um stop loss de 1 para 2 também, stop de 1 para um gain de 2. Tá? A maioria dos grandes traders, né, que operam opções binárias e ganham dinheiro mesmo, trabalham dessa forma. Tá? Eu posso dizer porque eu já fiz vários cursos e cheguei à conclusão que realmente essa forma é a mais eficaz. Tá? Justamente por conta da questão do stop loss ser metade do stop gain e a gente mesmo numa semana com mais dias negativos sair positivo no final das contas, certo? A quantidade de entradas, eu normalmente trabalho com 3 ou 4 entradas, certo? Isso porque eu tenho o dia todo para operar, certo? Então eu divido esse meu stop loss em 3 ou 4 entradas, tá? 3 ou 4 entradas. E a partir daí eu busco Soros, ou eu entro com mão fixa nas 2 primeiras e depois na terceira eu entro com o lucro, certo? Então você pode ter uma certa maleabilidade aí, vamos dizer assim, para buscar seu objetivo. Tá? O importante é buscar aqui a sua meta, certo? Então, você tem que dividir aqui suas entradas de uma forma que vai se adequar dentro do tempo que você tem para operar e dentro também da sua realidade financeira, de uma forma que essas entradas não vão ficar difíceis de serem, como que eu posso dizer assim, vão ficar difíceis de você tomar decisão na hora de entrar, sabe? Vai pesar o psicológico. Por exemplo, é diferente você pegar aqui, vamos supor, que é R$ 250. É diferente você pegar R$ 250 e colocar em uma operação de uma vez, é diferente de você dar uma entrada de R$ 60, por exemplo, entendeu? Então, o peso na hora de tomar a decisão é diferente. Isso pode ser bom ou ruim, tá? De certa forma, você quando tem um peso maior assim na tomada de decisão, você acaba sendo mais criterioso, certo? Então, é uma coisa que você vai ter que descobrir dentro do seu perfil operacional o que se encaixa melhor, certo? Então, assim, tendo aqui a parte de gerenciamento definida, você precisa ter também a parte de operacional, tá? Vou colocar aqui, ó, operacional.
qual operacional, qual tipo de operação que está inclusa dentro do seu arsenal para você buscar seus objetivos, certo? Você vai pegar operações só de M1 ou só de M5, ou os dois. Ou vai incluir também M15, ou só operações de M15, tá? A gente tem que ter isso bem definido, isso bem esclarecido antes de começar a operar, justamente para a gente não ficar perdido, certo? E a gente se aprimorar dentro daquilo que a gente definiu como nosso operacional. Beleza. Então você decidiu, vai operar M1, vai operar M5, beleza. Que tipo de operação? Qual tipo de ação do preço que você vai operar nesses time frames? Pullback, suporte e resistência, Fibonacci, linhas de tendência, certo? Então, dentro desses tempos de expiração, você tem que definir que tipo de operação que você vai pegar, tá? Então, já que a gente já entrou aqui assim nesse assunto do operacional, eu vou começar a explicar um pouco, tá? Como que eu faço as minhas entradas, o que que faz e o que que não faz parte do meu operacional, certo? Então, eu vou dividir aqui por temas, certo? E vamos falar primeiro de M1. Vou abrir um gráfico aqui agora, tá? A gente vai falar primeiro sobre pullback de M1, pullback de 1 minuto. Os pullbacks de 1 minuto, basicamente, vão ser em situações, em movimentações curtas do gráfico, onde a gente vai encontrar um suporte e uma resistência que foi formado num espaço curto de tempo, e vai trabalhar o pullback nele. Ó. O meu gráfico aqui está em M1, certo? Então, para exemplificar para vocês, a gente chegou aqui no final, a gente teve aqui esse movimento no Audi JPY, teve aqui a formação de um suporte, certo? E uma resistência. O que seria o pullback de M1 aqui? O pullback de M1, basicamente, ele vai ser quando uma vela de M1, ó, aqui a gente tem a linha de resistência, certo? Então, quando uma vela de M1 romper essa zona de resistência, tá? Para a gente identificar uma formação de uma zona de suporte ou de uma zona de resistência, a gente precisa de pelo menos 2 toques, tá? Um toque é o que vai gerar a mínima ou a máxima do preço, e o segundo toque é a confirmação que aquela é uma região de retração, certo? Então, aqui a gente teve o primeiro toque, gerou aqui um suporte, certo? O preço subiu e gerou aqui uma resistência. Vou colocar aqui na ponta do pavio, tá? Gerou aqui uma resistência, certo? E aí ele desceu, tocou no nosso suporte, ou seja, aqui ele confirmou essa linha de suporte, certo? Então aqui a gente teve uma confirmação. Então, o pullback de M1, ele vai ser quando você tiver 2 toques numa região e um rompimento dessa região, certo? Assim como quando ele bateu aqui, né, ele acabou dando um terceiro toque aqui e depois ele foi lá buscar a zona de resistência, né? Então a gente já teve um toque aqui, teve aqui uma retração bem em cima da mesma taxa, só que quando é uma vela em seguida da outra, sim, ainda não serve de confirmação, tá? Agora, ele voltou aqui e confirmou que era uma região de resistência, certo?
Então, ele mais uma vez desceu, tocou a linha de suporte e, dessa vez, a tendência ganhou força e a zona de resistência foi rompida, tá? Como que a gente identifica esses rompimentos de M1? Os rompimentos de M1, basicamente, eles vão ter que acontecer com velas de força, tá? Isso falando de uma maneira assim, que seja mais segura de operar, tá? Vela de força, ou seja, a gente teve velinhas com pavio aqui, velinha pequena, aqui teve velinha pequena, mas aí o preço fez uma vela de força que não tem pavio em cima, né? Esse é o maior indicativo de uma vela de força. De alta é quanto menor o pavio, maior a força da vela, e de baixa também. Quanto menor o pavio para baixo aqui, maior a força daquele rompimento, né? Daquela vela, no caso. Aqui, como a gente está falando de rompimento, vai falar de pullback, então o melhor cenário para um rompimento de M1 é uma vela de força que rompe a zona de pavio, de corpo da vela e de pavio, certo? Aqui a gente teve um rompimento nesse candle. E o pullback de M1, como funciona? Basicamente, você vai traçar uma linha no corpo da vela, onde formou a resistência mais alta aqui, né? Nesse caso seria nessa vela aqui, ó, por isso que eu pus essa linha aqui em cima do corpo dela. E após o rompimento, você aguarda o preço tocar nessa linha e pega uma compra. Nesse caso aqui, como rompeu para cima, né? O preço tende a continuar subindo. Você pega uma compra para a próxima vela de M1 nessa taxa que foi rompida, certo? É assim que funciona o pullback de M1, tá? Agora vamos lá. Eu, Emerson, não opero pullback de M1, certo? Então, vou colocar aqui, ó, operacional Popeye. M1, pullback, não opero, certo? Não opero porque M1 é um tempo gráfico muito inconstante, com muitos ruídos. Essa movimentação aqui do gráfico dentro do Forex não representa nada para um trader entrar com uma operação, certo? Então, por exemplo, o trader de Forex, ele não está olhando o gráfico aqui em M1, esperando um rompimento desse, com uma velinha de M1 de pullback para entrar, porque isso aqui não representa nada, isso aqui representa pouquíssimos pontos, certo? São 2 ou 3 pontos aqui, tá? Então, eu não acredito muito nesse operacional, por isso que eu não uso ele. Vai ter alguns momentos que ele vai ser muito assertivo. Se a gente parar aqui para olhar, ó, a gente teve aqui um movimento de alta, formou aqui uma resistência e na mesma vela formou aqui um suporte, certo? A gente não teve aqui uma confirmação muito boa, né? Porque ele acabou rompendo aqui para baixo, certo? Ele acabou rompendo. Então a gente teve aqui uma nova mínima. Então, como o movimento do gráfico é muito curto, fica difícil para você fazer os traçamentos ali na hora, né? E pegar uma operação. A sua análise acaba sendo muito corrida, né? E aí você não tem tempo de olhar a tendência macro, olhar as ondas do gráfico e pode acabar fazendo uma análise precipitada, certo? Então a gente teve aqui, ó, um toque. Aí aqui a gente teve uma confirmação dessa zona de resistência, o preço subiu e depois ele rompeu com uma vela de força, certo? A gente marcaria a zona para fazer o pullback aqui nos corpos das velas, tá? Onde a gente teve essa vela que formou o suporte
só que ele acabou não buscando ali. Mas, ó, eu estava querendo mostrar que vai ter alguns momentos que esse tipo de operação ele vai funcionar muito bem, né? A gente acaba, mesmo que não buscou ali, ele buscou aqui mais ou menos o fim dessa zona aqui, que foi a confirmação, né? O fim dessa vela aqui, a mínima dessa vela, que foi a confirmação do suporte. Então, você poderia até ter arriscado uma operação e ganho aqui para 1 minuto. Só que, no geral, tá? Esse tipo de essa estratégia de pullback de M1 não tem uma assertividade muito alta, tá? Ela vai ter momentos muito bons e momentos horríveis, tá? Então, basicamente, a gente, eu estou explicando aqui o pullback de M1, tá? Quem não entendeu aí, se quiser fazer uma pergunta, se quiser esclarecer alguma coisa, agora é a hora, tá? Senão a gente vai passar para o outro tema, tá? Que é suporte e resistência em M1. Alguém com alguma dúvida? Pô, Emerson, aí quando ele dá essa rompida do suporte ou da resistência e em vez de pegar tipo nessa primeira vela que volta para confirmar, mas depois de um movimentinho que ele sobe e retorna ali naquela taxa, aí seria mais seguro, digamos assim. Você viu aqui no exemplo que eu dei alguma situação parecida com essa para eu conseguir visualizar Ó, aqui um o que pouco você mais para disse? frente aí na direita, ó. Aí depois que rompe para cima, ó, ele Certo. volta, ele Então, volta peraí, você está aí. falando aqui, ó. Isso. Certo. Daí depois que rompe aí, ó, lá quase no final da onde está a sua tela aí, ó, ele rompe as verdes com uma, duas, três, quatro, cinco velas. Esse aí mesmo, daí para cima. Aí nessa volta dele seria mais seguro, digamos assim. Nessas duas velas vermelhas que deu aí agora. Bem em cima de onde você tá com o mouse aí. Então, esse Esse tipo de aqui, movimento acaba sendo mais seguro ou indiferente, assim? sim, acaba sendo mais seguro, tá? Porque o preço, ele toma, ele realmente confirma o rompimento com um distanciamento maior, né? Hum. Daquela taxa, um distanciamento maior e volta. Só que esse tipo de pullback aqui, eu ainda vou explicar, é melhor para trabalhar em M5, tá? Esse aqui que a gente está visualizando agora. Pode crer. Beleza? Demorou. Alguém tem mais alguma outra dúvida? Beleza. Bom, então acredito que ficou bem explicado aqui, né? O pullback de M1. Agora vamos falar de suporte e resistência de M1. Suporte e resistência de M1, eu já usei bastante, tá? Quando eu estava começando, né? Quando eu estava começando com o price action, tá? O suporte de resistência de M1, ele é melhor para você trabalhar em momentos de consolidação com canal, tá? O que seria uma consolidação com canal? Deixa eu tentar encontrar aqui, ó, aqui no gráfico. Isso aqui é um canal, tá? É um canal de consolidação. A gente teve aqui uma zona de suporte, uma zona de resistência, certo? Um canal é quando o preço começa a fazer uma consolidação dentro de uma região curta do gráfico, né? Ele não está subindo muito e voltando lá embaixo. Não, ele está aqui, ó, duas velas para baixo, duas para baixo, quatro para cima, mas ele está aqui, ó, sambando nessa região, tá? Dentro desse padrão de gráfico aqui, você pode trabalhar suporte e resistência para 1 minuto. Tá? Como que você vai fazer? Você vai sempre utilizar o mesmo critério. Quando o preço faz uma máxima, ele gera uma resistência. Quando ele faz uma mínima, ele gera um suporte. Você vai aguardar a confirmação desse suporte ou dessa resistência, um segundo toque, tá? Para fazer uma operação de 1 minuto, assim como a na de pullback, para a próxima vela de 1 minuto. Tá? Então a gente teve aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. É,
Eu esqueci onde que o MetaTrader aqui tem. Aqui. Cadê? Deixa eu abrir aqui o Point Fix para exemplificar melhor para vocês. Espera aí. Vou colocar de amarelo aqui, ó. A gente teve aqui, ó. Nossa, tá muito grosso isso aqui. Um movimento de alta que gerou uma resistência, certo? Aí a gente faz a nossa marcação. A gente aguarda o segundo toque, que é a confirmação, e no terceiro toque a gente vai pegar uma operação para próxima vela de 1 minuto, uma venda no caso, né? Quando a gente está operando suporte e resistência, vai ser sempre para retração, para reversão do preço. Então aqui a gente sempre vai priorizar, trabalhando suporte e resistência de M1, o terceiro toque, tá? Porque a gente tem o primeiro, que é a formação, o segundo, que é a confirmação, e o terceiro é a nossa oportunidade, certo? Mesma coisa aqui na resistência. Aliás, aqui no suporte, a gente teve aqui a formação do suporte, a gente teve aqui a confirmação e aqui a gente entraria com a nossa operação de compra, tá? Para 1 minuto para a próxima vela de M1. Certo? Hoje em dia, quando eu estou operando e eu percebo a formação desse tipo de padrão gráfico, eu opero suporte e resistência em M1, tá? Isso aqui faz parte do meu operacional, certo? Então, eu vou tentar descrever aqui, ó, suporte e resistência. A gente vai aguardar a formação, a confirmação e no terceiro toque entramos com a operação para a próxima vela de M1. O pai para canal de alta e canal de baixa também? Vamos chegar lá, vamos chegar lá. Tá aqui no final, mas vamos chegar lá sim. Alguém tem alguma dúvida sobre marcação, sobre a formação de suporte e resistência, sobre identificar esse tipo de padrão? Bom, só para complementar, eu já comentei nas nossas lives que normalmente a gente vai encontrar a formação de canais de consolidação após movimentos de tendência, tá? Então, quando a gente percebe um movimento de baixa forte ou um movimento de alta forte, após o término desse movimento, a gente pode aguardar uma zona de consolidação, tá? Normalmente essas consolidações vão aparecer nesses momentos, ó, movimento de alta, uma consolidação, certo? A mesma coisa aqui, ó, a gente teve a consolidação aqui, depois teve a consolidação aqui. Beleza? Bom, ninguém tem nenhuma dúvida. Vou passar aqui para Fibonacci. Opa. Depois eu formato melhor aqui para ficar mais bonitinho, tá? Mas agora vamos manter aqui no que importa. Fibonacci para M1. Como operar Fibonacci para M1? Fibonacci é uma ferramenta que ela vai ser sempre usada em rompimentos de zonas de suporte, resistência, seja ela linhas horizontais ou
linhas de tendência, tá? Eu acredito que eu já expliquei também nas nossas lives que as linhas de tendência de alta e de baixa, elas também funcionam como se fosse suporte e resistência, e quando elas rompem, a gente também pode traçar a Fibonacci, tá? Então eu vou tentar identificar aqui, ó, vamos voltar aqui para o gráfico mais atual. Aqui a gente tem um rompimento bem forte, ó. A gente teve uma zona de lateralização aqui, né, por bastante tempo, e aqui a gente teve um rompimento na Fibonacci. Aliás, um rompimento do suporte que daria para a gente traçar aqui uma Fibonacci, tá? Vou até tirar essas linhas aqui que já tá atrapalhando um pouco. Certo? Como que a gente usa Fibonacci para M1? Quando a gente identificar esse tipo de movimento gráfico, esse tipo de rompimento, seja de alta ou de baixa, a gente pode traçar a Fibonacci. Tá? A gente vai pegar para M1 sempre o ponto de partida que originou aquele movimento que causou o rompimento. Tá? Nesse caso aqui, a gente teve esse movimento foi gerado aqui, ó, no topo dessa vela, e ele veio até aqui embaixo, tá? Para M1, a gente vai marcar a partir do ponto que gerou a força, né, que causou o rompimento daquela zona de consolidação, certo? Então, hoje, a melhor forma, na minha opinião, de operar Fibonacci para 1 minuto é pegar esse tipo de movimento e pegar uma operação nas retrações aqui dos níveis de Fibonacci no nível de 50 e 618. Tá? Esses são os melhores níveis para você pegar operação de Fibonacci para M1, tá? Para 1 minuto, nos toques da linha de 50 e da linha 618, certo? Vai respeitar toda hora? Obviamente que não, né, pessoal? Se o gráfico tivesse padrão eterno, tava todo mundo rico. Só que a linha de 50, o primeiro toque depois dessas zonas, desses rompimentos, tá? O primeiro toque para M1 normalmente é um toque muito forte, tá? Nesse caso aqui, a gente teria uma derrota. Se a gente pegasse exatamente na taxa aqui dos 50, teria uma derrota, e se tivesse aguardando a taxa do 618, não ia conseguir, não ia pegar a operação aqui nesse caso, tá? Então eu, Popeye, trabalho rompimento com Fibonacci na zona de 50, operação para 1 minuto, ó. Não respeitou aqui, mas olha aqui para frente, a linha de 50, ó. 1, 2, 3, 4, 5 toques. Tá? É uma zona forte. Normalmente, a zona de 50, o que, que ela representa? Né? Ela representa que se o preço bater na zona de 50 e voltar, quer dizer que ele só teve 50% de força de retração. Né? Isso quer dizer que normalmente ele vai bater na 50 e vai voltar a cair. Tá? Eu nem tinha visto aqui, ó, mas vamos ver se esse foi o caso. Respeitou a zona de 50 e vai voltar a cair. Respeitou a zona de 50, voltando a cair. Ó, a gente está com a linha de 50 traçada aqui, né? Ó. Certo? Foi um movimento de queda que ele não teve força nem para passar da metade daquele movimento, né? Na retração. Entenderam? E quando ele vem buscar a taxa do 61,8, ela também é uma taxa forte de retração, só que aí ele já meio que passou da metade. Então, existe uma possibilidade maior dele voltar, dele começar a subir a partir daqui. Tá? Ele pode fazer a retração aqui na 618 e depois subir. Certo? A probabilidade, quando bate na linha de 50, dele respeitar e voltar para a tendência principal, é muito maior do que quando ele está na 618.
tá? Só que aqui, na Fibonacci, a gente não faz uma entrada de Forex, por exemplo, né, numa Fibonacci dessa de M1. A gente está buscando retrações de 1 minuto ou de 5 minutos, tá? Então, por isso que eu gosto de pegar operações na linha de 50, principalmente quando tem movimentos de força, assim, tá? Indica uma tendência muito forte começando. E a linha de 50, vamos dizer assim, o limite é a metade ali, é a metade daquela tendência, daquela força. E como a gente tem um ponto muito forte, né, uma tendência muito forte, quando ele bate ali na metade, a probabilidade maior é que ele volte a descer, tá? Se romper a linha de 50 e for buscar 618, a probabilidade maior é que depois de um tempo ele acabe voltando lá para buscar o topo daquele movimento. O pai Então, puxa para trás aí no tempo, essa linha de 50 para ver o que ela tem aí atrás. tem um suporte aqui, ó, uma confluência com um suporte rompido. Um suporte forte, né, ó. Um suporte que já foi a resistência, que quando foi rompido respeitou o pullback, depois respeitou o pullback de novo. Então é uma linha que tem histórico. Beleza. Beleza? Alguém, só para concluir, tá? Faz parte do meu operacional as retração de Fibonacci no nível 50% para a próxima vela de M1. Tá? Esse tipo de operação faz parte do meu operacional. Tá? Já tenho isso definido. Quando eu vejo esse tipo de oportunidade, eu entro ou eu avalio se eu entro ou não, certo? Em alguns momentos eu posso até não entrar se eu achar que está fazendo uma tendência de alta, tá subindo, fazendo uma escadinha, né? Eu aplico alguns filtros, mas sim, tá incluso no meu operacional esse tipo de operação, beleza? Agora pai, você vai entrar para a próxima vela, mas a partir do momento que ela dá o toque no 50, ou você espera ela fechar a vela que tocou no 50? Ó, para a operação de M1, sempre quando tocar, tá? E se, por exemplo, você estiver operando na digital e não conseguir pegar no toque, se ela bater, já retrair, não estava no tempo certo para você pegar, se ela voltar e bater de novo, eu pego. Beleza. Tá? Agora, se ela bater, retrair, vamos ver aqui se tem algum exemplo. Ó, por exemplo, aqui, ó. Vamos supor que essa aqui fosse a oportunidade. Bateu aqui, só que foi bem na abertura da vela. Vamos supor assim, não daria para ter pego ainda para a próxima vela. Olha, ela retraiu e fechou aqui embaixo, ou me deu a oportunidade, por exemplo, de entrar só aqui embaixo, eu não entro mais. Entendi. Tá? Eu pego só na linha mesmo. Eu prezo bastante por ficar bem posicionado. Eu faço a minha análise e se eu acredito naquela linha, naquele lugar, eu quero pegar a operação ali. Né? E se faltar um pouquinho, eu não pego. E se, por exemplo, bater e não tiver no tempo certo, também não pego. Tá? Que eu gosto de deixar a ordem bem posicionada. Tá? Principalmente trabalhando operação de 1 minuto. Porque às vezes por um pequeno tiquezinho você acaba perdendo a operação, entendeu? Por exemplo, essa vela poderia ter fechado uma velinha pequenininha verde aqui, ó. Ela subiu um pouco. Tá vendo? Ela subiu um pouco. Então, se eu pegasse no fechamento da vela e por algum motivo esse movimento aqui de retração demorasse 1 minuto a mais para acontecer e essa vela fechasse aqui, ó, pequenininha, eu ia tomar um loss por besteira. Então, eu gosto de pegar só na taxa mesmo. Alguém tem alguma outra dúvida? Certo. Bom, então vamos agora falar das linhas de tendência.
Deixa eu tirar aqui essas marcações. Vamos lá. Quem está acompanhando aí as lives já sabe que eu gosto de traçar a linha de tendência e trabalhar o terceiro toque. Tá? Quando que a gente vai pensar em traçar uma linha de tendência? Quando a gente começar a identificar rompimento, tá, de topos ou fundos e formação de topos e fundos ascendentes ou descendentes, certo? Vamos ver se a gente consegue pegar aqui um exemplo mais atual. Eu acabei voltando muito no gráfico. Eu voltei bastante mesmo. Vou deixar ele aqui, voltar ele no lugar atual dele aqui, só para ficar... Aí. Vou pegar aqui, ó, que aqui tem uma volatilidade legal. Linhas de tendência, tá? A gente vai começar a pensar em traçar linhas de tendência quando a gente identificar que o gráfico fez um topo, por exemplo, aqui, ó, vamos considerar aqui, ó, esse movimento de alta. Fez um topo, esse é o topo mais alto dele, certo? E ele foi e buscou. A gente tinha um fundo aqui, ó, um histórico nesse fundo, e ele foi, rompeu e buscou um fundo mais fundo que esse, certo? Então, a gente teve aqui um rompimento de fundo, tá? Pavio, de certa forma, também é rompimento, tá, pessoal? Por quê? O preço em si, ele é uma linha de tempo, certo? Aqui a gente tem uma zona de suporte, teve uma retração, só que o preço chegou a ser negociado aqui abaixo. Então, ele rompeu, tá? Rompeu. Quando a gente tem rompimento de pavio ou fechamento de vela, né, um abaixo de um fundo ou acima de um topo que já havia sido formado, a gente pode sim considerar um rompimento, tá? Por mais que teve a retração, mas ele chegou a ser negociado num preço menor do que aquele ali anterior, do que aquela mínima anterior. Então a gente teve aqui a formação desse fundo e aí o preço subiu e formou esse topo, certo? Aí ele desceu e acabou rompendo o fundo. Então a gente teve aqui um rompimento do fundo, certo? É um primeiro indício de que pode estar se formando uma tendência de baixa. Aí o gráfico subiu, deixou esse topo aqui em cima, certo? Eu vou deixar bem no pico da vela e retraiu, certo? Voltou e deu outro toque nessa linha de tendência. Normalmente, a gente vai traçar linhas de tendência quando tiver um rompimento um pouco maior, tá? Aqui eu peguei um exemplo, eu não tinha separado nenhum gráfico assim, sabe, específico para passar para vocês, tanto é que eu estou procurando aqui e não é nada programado assim, tá? Então, eu ficaria mais confortável se esse fundo tivesse ido um pouquinho mais para baixo, tá? Para ele sinalizar aqui a minha linha de tendência. Só que a gente teve sim um rompimento, tá? Então eu acredito que é válido esse exemplo. Como que eu, Emerson, trabalho as linhas de tendência? Sempre no terceiro toque, formação, confirmação, entrada. Sempre no terceiro toque. O terceiro toque é o melhor toque para você pegar operações em linha de tendência, seja de baixa, tá? Aqui a gente já teria uma vitória. E para M1,
vai ser sempre para a próxima vela de M1, tá? Eu nunca pego para a mesma vela. Beleza? Agora, ó, vamos tentar aqui. Ó. A gente teve esse movimento de baixa. Ô pai, Oi. esse quarto toque aí tá interessante também, que ela tá influenciando aí com um topo de M15, provavelmente. Você viu aí o quarto toque? Sim, claro. Tá bacana aí, não O tá? terceiro toque é o mais confiável, tá? Só que às vezes ela vai respeitar o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, tá? Se tiver dentro do teu gerenciamento, o que que eu faço? Se eu percebo que tem uma oportunidade boa, como essa, né? Já tive uma vitória aqui no terceiro toque, mas eu quero arriscar aqui no quarto toque, o que que eu faço? Eu jogo só o lucro que eu tive aqui. Só o lucro, tá? Vai ser mais ou menos uma espécie de Soros, que aí você não arrisca seu capital, tá? E pega a operação. Ah, eu quero pegar aqui no quinto toque. Aí você joga só o lucro dessa operação aqui, entendeu? Por quê? Uma hora vai romper, uma hora sempre rompe. E a hora que romper, você vai ter um prejuízo pequeno. Então, se você quer pegar uma operação no terceiro, no quarto, no quinto toque, você acredita que pode dar certo? O que eu aconselho você a fazer? Vai sempre colocando só o lucro. Acertou a primeira aqui, vamos supor, R$ 100, ganhou 80. Coloca 80 aqui. Jogou 80, ganhou 60. Coloca 60 aqui. Entendeu? Porque a hora que romper, você vai perder pouco. Ô, papai, deixa eu te perguntar, ali no terceiro toque, vendo ele assim, o gráfico já andado, ele respeitou. Mas na hora ali, esse terceiro toque, tipo, ele meio que não retornou muito para baixo e já voltou lá em cima. Na hora da operação ali, com o gráfico andando, mostrando só essa vela aí, eu às vezes acabo não pegando geralmente essa entrada e geralmente sempre dá certo e no final das contas eu acabo não entrando porque como ela não retorna muito, eu tenho a impressão que ela vai romper para cima, né, no caso. Não, normal, normal. A gente achar que quando a gente não pega da vitória, né? Mas realmente, ó, aqui eu também não sei se eu pegaria esse terceiro toque, entendeu? Na hora que está acontecendo ali. Você vai aplicar filtros. Não voltou muito realmente. Só que ó, olha essa vela, olha o pavio que ela deixou, né? Então a força tá grande. Em alguns segundos ela bateu ali e deu uma retornada brusca, entendeu? Então isso aqui é um bom sinal, apesar de não ter voltado tanto. Eu entendi o que você falou, né? Você ia ficar mais confortável, por exemplo, se ela fizesse, quer ver? Eu acho que eu entendi, ó. Ela subiu, deu o segundo toque. Isso. Você ia ficar mais confortável se ela, tipo, descesse aqui antes E de vir e dar voltasse o lá, terceiro toque. exatamente. Claro, eu também ficaria mais confortável, tá? Só Pode crer. que muitas vezes a gente acaba perdendo boas oportunidades por isso. Mas também a gente acaba, às vezes, evitando alguns loss, tá? Esse lance Na, da vela aí que você falou é uma indicação boa mesmo. Que ela sim, bateu lá e voltou muito forte. pavio de vela de M1 é um indicativo que a região ali, ela é forte na retração, entendeu? Olha aqui, olha essa vela, ó. Por exemplo, deu aqui o primeiro, segundo, terceiro. Olha essa daqui, olha o jeito que ela subiu para buscar o quarto toque. Essa aqui nem bateu, na verdade. Mas eu acho que eu ficaria mais tranquilo em pegar a operação aqui, ó, com essa esticada que ela deu, do que aqui. Pode crer. Sacou? Agora vamos tentar pegar um exemplo de alta. A gente pegou aqui, chegou aqui, ó. Num, acho que aqui também não seria um exemplo tão bom, porque o topo aqui, ó, ela chegou num fundo extremo, mas o topo dela não rompeu aqui o topo anterior, tá? Que é um dos pré-requisitos para você identificar uma tendência de alta, ter um topo maior que o topo anterior, tá? Só que aqui, por exemplo, ela rompeu, ó, rompeu, certo? Então, quando a gente tiver, até interessante a gente ter pego um exemplo aqui, ó, nesse sentido. Tem momentos que para a gente traçar uma linha de tendência, a gente vai ter várias velas na mesma região. Ó. A gente teve, deixa eu apagar as linhas aqui para facilitar. A gente teve essa vela aqui,
que gerou esse fundo, certo? E depois teve essa daqui, que chegou bem perto, mas não tocou exatamente no mesmo ponto. Da onde que a gente vai marcar uma linha de tendência aqui nesse momento? Tá? Por onde a gente começa? A gente vai sempre pegar a que está mais recente, certo? Então, no caso aqui, ó, a gente traçaria a linha de tendência a partir dessa vela aqui, ó, que deixou esse pavio. A gente traça, aí a gente percebe que o gráfico subiu, rompeu esse topinho aqui, ó, fez um topo mais alto, desceu, deixou um fundo. Então, essa aqui é a nossa confirmação da linha de tendência. Certo? Subiu, mais uma vez, confirmando a tendência de alta, rompeu o outro topo e na volta, se a gente considerar esse aqui, ó, chegou bem perto, terceiro, quarto, quinto, sexto, até o sexto toque respeitou e depois rompeu com tudo. Tá? Então, basicamente, seja para linha de tendência de baixa ou linha de tendência de alta, faz parte do meu operacional esse tipo de padrão gráfico. Eu vou esperar o terceiro toque, tá? Linha de tendência tem que ter a confirmação também e tem que ter o rompimento de topos ou fundos, tá? Topos e fundos ascendentes, no caso de uma tendência de alta, e topos e fundos descendentes, no caso de uma tendência de baixa, certo? Então, ó, faz parte do meu operacional. A gente aguarda a formação, que é uma mínima ou uma máxima. Formação, aqui no caso vai ser, vou até colocar entre parênteses, uma mínima ou máxima, certo? E topos e fundos ascendentes / descendentes. Tá? Esses são os pré-requisitos para a gente começar a querer traçar uma linha de tendência. E aí depois tem, é claro, a confirmação e no terceiro toque, operação. Entramos com a operação na próxima vela de M1. Alguma dúvida sobre esse ponto aqui das linhas de tendência? Sim, não? Ô, pai, quando o preço vai tanto numa linha de tendência quanto no suporte, ele pega ali a região e retrai, aí dá uma retração, digamos assim, razoável. Aí ele volta, na mesma vela, ele volta a tocar esse suporte, ou essa resistência, ou essa LT. Você acha que fica mais perigoso pegar? Porque já houve uma retração e o preço voltou lá, né? O que você acha desse? Acho que eu entendi o que você quis dizer. Por exemplo, vamos só exemplificar aqui, né? Ó. Se essa vela tivesse vindo aqui no começo dela, né? Nos primeiros 30 segundos, por exemplo, batido aqui, aí, pô, a gente não tá no tempo hábil de pegar a operação, ela retraiu. Isso. E aí, depois que virou a vela, ela volta e bate, eu pego. Você pega? Eu pego, tá? Nesse caso, sim, porque em 1 minuto, quando a gente pega para a próxima vela, né, demonstra que aqui existe uma pressão compradora, né? Eu até fico mais confortável se acontecer isso do que se ela vier, por exemplo, numa explodida, ficar aqui em cima, sambando, e tipo, dá uma rompidinha, volta, dá uma rompidinha, volta, entendeu? Eu até prefiro que ela bata aqui, retraia um pouco, e depois volta e bate de novo. Beleza, obrigado.
Alguém tem alguma outra dúvida sobre as linhas de tendência? Beleza. Bom, como a gente já está aqui chegando no nosso horário limite de hoje, eu vou encerrar a nossa mentoria hoje com essa conclusão aqui do operacional de M1, tá? E na nossa próxima mentoria, na quinta que vem, eu passo o meu operacional de M5, beleza? Alguém quer aproveitar para tirar dúvidas sobre algum outro tema? A gente acabou começando aí uns 10 minutinhos atrasado, então fiquem à vontade. Ô, papai, eu só queria te perguntar por que você não gosta de operar em pullback? Eu gosto de operar pullback de M5. Pullback de M1 eu não gosto porque eu em um determinado momento, quando eu estava definindo meu operacional, eu acabei identificando que tem momentos que são muito ruins, esses pullbacks de M1, entendeu? E para você tomar um stop num dia ali, trabalhando esses pullbacks com um operacional que eu uso aí de 3, 4 entradas, é muito fácil se você pegar um momento ruim, entendeu? Entendi. Beleza. Valeu. Papai, deixa eu fazer uma pergunta sobre linha de tendência. Só para entender se você trabalha com projeção também. Vamos supor que tem uma linha de tendência, certo? E aí rompe. Só que o preço rompe e sobe, sobe, sobe. Vamos supor que uma tendência de baixa e teve agora uma tendência de alta. E rompeu, passou um bom tempo sem voltar naquela linha. Aí vamos supor, assim, outra vela, uma vela de M15, vai chegar perto da linha de tendência que foi rompida. Você pega para o pullback dela, tipo uma projeção. Eu entendi. Pullback de linha de tendência, né? No caso, você tá perguntando. Isso, mas vamos supor que existe um afastamento da linha de tendência, entendeu? Sim, sim. Então, normalmente... quem que perguntou aí mesmo agora? Leonardo. Foi o Leonardo, né? Ah, beleza. Então, Leonardo. Normalmente, não, tá? Só se tiver alguma outra confluência, beleza? Por quê? Tá? Vou traçar aqui uma linha de tendência. Aqui a gente tem uma linha de tendência de alta, certo? Aqui seria um exemplo que até um pullback aqui, foi um pullback curto, mas respeitou. Mas dá para eu exemplificar. Pullback de linha de tendência é arriscado porque a linha está na diagonal, certo? O que seria aqui o suporte rompido está na diagonal. E para a gente pegar uma venda aqui, vamos supor, a gente entraria aqui, bem em cima da linha, certo? Então, mesmo que o preço respeite o pullback nessa linha, ele pode subir e terminar um pouquinho aqui em cima, entendeu? Então, é um tipo de operação um pouco mais arriscada, porque mesmo que ele respeite o pullback na linha, ele ainda continua subindo. Tanto é que aqui, ele voltou e buscou lá a linha de novo. Essa vela poderia ter terminado aqui em cima, entendeu? Então, tipo, ele tá respeitando o pullback, só que ele continua subindo um pouquinho, entendeu? Verdade. Então, a operação em pullback de linha de tendência só quando tem alguma outra confluência, tá? Por exemplo, o que seria uma confluência? Uma Fibonacci. Qual o movimento aqui que gerou esse rompimento? Buscou a taxa dos 50, uma taxa mais segura para entrar, entendeu? E não na linha de tendência em si. Beleza? Deu para entender aí? Entendi.
Certo. É que aqui também foi um exemplo que não teve um afastamento, né? Mas mesmo com um afastamento, assim, que você sugeriu, ó, vamos supor aqui, ó, vamos ver se a gente consegue exemplificar. Aqui não teve o toque no pullback. Até teve um afastamento maior aqui, né? Ó. E se você for ver, na real, ele respeitou o pullback, né? Só que é uma região, não tem linha exata. Então, por mais que ele respeitou, ele ainda continuou subindo um pouquinho antes de continuar o movimento de rompimento. Entendeu? Então, é mais arriscado esse tipo de operação, beleza? Deixa eu responder aqui, ó. O Rutier perguntou: LT, você pega no terceiro toque quando ela toca ou chega próximo, correto? Rutier, eu gosto de pegar quando toca, tá? Eu gosto de deixar minha ordem bem posicionada, principalmente para a operação de M1, tá? Que qualquer mínima alteração no preço ali pode te deixar com derrota. Fibonacci você traça a partir do rompimento dela em direção ao movimento. Fibonacci vai ser sempre assim, ó, rompeu para cima, é uma tendência de alta. Você vai traçar aqui, ó, no começo do movimento até o topo. Beleza? Rompeu para cima, você pega aqui, ó. Por quê? Essa ferramenta é a Fibonacci retração. Tá? Fibonacci retração. Então, ela vai calcular em porcentagem, né, esses níveis aqui dela, nada mais são do que porcentagem, a retração desse movimento. 38,2%, 50%, 61,8%, tá? Então, para você calcular a retração, o seu ponto de partida tem que ser o início da tendência, beleza? Sara, o que é uma LT secundária? Boa pergunta, tá? LT secundária vai ser basicamente momentos em que a gente tem uma movimentação gráfica forte de alta, né? Ó, deixa eu pegar um exemplinho melhor, que esse aqui foi um movimento de alta muito atípico. Pronto, ó. Aqui a gente tem. Ó, aqui a gente tem a formação de um movimento de alta, Sara. Tá? A gente tem topos e fundos ascendentes, certo? A gente teve o primeiro toque, teve a confirmação, certo? E esse preço chegou num topo máximo, onde ele começou a deixar uma mini tendência de baixa, certo? Então, qual que é a tendência primária aqui? É a tendência de alta, né? É um movimento muito forte de alta. Só que aqui ele chegou num topo e começou, ó, deixou um fundo aqui, deixou um topo aqui, deixou um fundo aqui, um topo aqui. Começou a formar uma micro tendência de baixa, tá? Então, isso aqui, essa linha de tendência de baixa seria uma linha de tendência secundária, tá? É uma linha de tendência contrária à linha primária, tá? Que é uma linha mais forte, com um movimento mais longo, entendeu? A secundária, ela é ligada a um movimento mais curto, tá? Deu para entender? Ô, papai, deixa eu te perguntar uma coisa. Vamos ver se você consegue entender minha pergunta. Por exemplo, numa tendência, né? Todo mundo tem esse costume de traçar essa linha, né? Essas linhas que é chamada de LTA, LTB, enfim. Mas o que garante que o preço ele realmente vai respeitar essa linha, ou se não é, porque eu fico muito nessa questão. Por exemplo, o preço ele vai respeitar a linha ou uma zona próxima, entendeu? Eu fico meio assim, muito nessa questão, cara. O que você acha assim que. Não sei. É uma coisa que me atrapalha muito em tendência.
Que zona próxima seria essa que você está se referindo? Seria uma zona de suporte e resistência ou a zona da linha de tendência mesmo? A zona de toque mesmo da linha, entendeu? Porque às vezes, vamos supor, o preço ele fez o primeiro toque, aí ele chegou bem próximo dessa linha que a gente normalmente traz. Só que ele não chegou a tocar nela, ele chegou próximo e voltou. Então, por exemplo, ali é considerado uma zona ali daquele preço ali de um fundo que ele pega o respiro para ele subir de novo, entendeu? Então é isso que Sim. me dá dúvida. Eu não sei. É, Então, eu fico muito assim nessa dúvida, entendeu? Tipo assim, por que o preço ele tipo assim, respeita essa linha? você tá esperando a operação. Então, o Thiago, eu entendi o que você quis dizer, né? Tem alguns momentos que você vai estar esperando a operação ali na linha, pô, ele vai chegar perto, você não vai pegar e ele vai retrair. E aí você, putz, caramba, tipo, pô, podia ter pego, podia ter pego. Tipo isso. Só que é, é aí que tá, é aí que tá. Para movimentos de M1, tá? É legal a gente esperar o toque na ponta do pavio, tá? Assim como suporte e resistência também, né? Suporte e resistência tem vezes que, pô, a gente está esperando o toque lá naquela linha, aí ele chega tipo a 10 pontos dali e volta. Aí você, Uhum. putz, podia ter pego. Mas não é porque, como a gente sabe que por uma diferença pequena de preço, a gente consegue, a gente pode perder a operação, né? Então a gente quer posicionar a nossa ordem no ponto máximo de exaustão do preço. No ponto máximo de exaustão numa tendência de baixa vai ser o toque na linha da ponta do pavio, entendeu? Agora, assim, ó, como saber que ele vai respeitar a linha, como definir, isso aí não tem jeito, não tem um filtro assim tão exato. Exato, né? Uhum. Não tem um filtro tão exato, né? Às vezes você traça certinho, ponta do pavio tá lindo, tá uns pavios gigantes, aí bate lá, você pega, dá uma velhinha pequenininha, te dá um loss, aí na próxima ele volta, É. entendeu? Então, muitas vezes a gente tem que contar com a boa vontade do mercado. Esses padrões Uhum. existem, né? Só É, que nem sempre são respeitados. porque você, por exemplo, para M1, você gosta de pegar também quando a vela ela dá uma esticada, né? Sim, eu prefiro, porque existe um ponto que é o seguinte: quanto mais rápido o preço se movimenta numa direção, mais rápido ele tende a fazer a sua correção, A né? correção. Isso, Uhum. exatamente. Por exemplo, nessa LTA que está traçada aí, o segundo toque dessa LTA é esse candle vermelho que ele deu pequeno, não é isso? Não, eu tracei uma LT aqui, só que essa daqui era mais para exemplificar para a Sara, um movimento maior, tá? Só que ela não é para M1. Ela seria só para ser uma linha de tendência macro. Se eu fosse traçar a linha de tendência aqui para M1, o que, que eu ia usar? Tive um topo aqui, certo? Aliás, tive um fundo aqui, Certo. certo? Fundo aí. Então, primeiramente, aí eu tive um fundo mais alto, mais baixo aqui, né? E depois ele rompeu. Então eu traçaria uma linha de tendência aqui, né? Esperando um terceiro toque aqui. Só que aí ele rompeu e gerou um outro fundo aqui e começou a subir de novo. Então, o que a gente pode fazer? Traçar uma nova linha de tendência. Olha aqui, ó, um terceiro toque aqui dessa linha de tendência, considerando esse fundo, tá? Sem considerar esse toque aqui. Deu loss. Deu loss por uma velinha. Uhum. Por uma velinha. Certo? Então, se eu fosse traçar uma linha de tendência aqui para M1, eu teria traçado aqui, ó, nesse momento onde eu percebi que começou a ter rompimento de topos e fundos ascendentes. Certo? Certo. Porque
eu estava observando o gráfico esses dias, só que ultimamente, é o que vocês tinham comentado antes, tipo, tá muito assim, o gráfico ele tá muito difícil de lateralizar, ele tá muito em tendência, porque o gráfico, quando ele tá lateralizado, quando as velas elas estão esticando, tipo, ele te dá até mais, ele te dá gains assim, bem mais tranquilo, entendeu? Eu estava até Sim. preferindo operar assim, mas está bem complicado, ele está muito em tendência. Pois é, Parece cara. que lateralizado ele respeita mais, entendeu? Sim, com certeza. Principalmente suporte e resistência, né? Suporte e Justamente. resistência para operar lateralizado é muito melhor. A gente teve hoje, ó, coloquei aqui em M5, a gente teve hoje no Audi JPY, inclusive na hora que a gente estava com a live aberta, um cenário aqui, ó, foi bem aqui, ó, perfeito, cara, para operar suporte e resistência em M5. Perfeito. Olha o fechamento que teve das bandas de Bollinger. Isso aqui, cara, isso aqui eu fiquei, a gente não pegou a operação aqui, só para você ter uma ideia. Por quê? Eu falei, não é possível, cara. Faz tanto tempo que eu não vejo isso aqui Aham, que sim. não é possível que vai respeitar. Aham, E olha quantos toques aqui, ó, a gente teve. A gente teve aqui a formação do topo. Esse aqui é o melhor cenário. É o que eu mais gosto de trabalhar, suporte e sim. resistência de M5. Formação do topo, confirmação, terceiro toque win, quarto toque win, quinto toque win, sexto toque, rompeu, pullback, win. Então, tipo, tá muito difícil pegar um cenário assim, ó, de volatilidade baixa, desse jeito para trabalhar, né? Só que esse É, cenário aqui com banda de Bollinger fechadinha assim no mercado lateralizado é o melhor que tem para suporte e resistência. é, Aqui também, ó, mesma coisa, ó. Banda de Bollinger fechadinha. Ela veio, ó, começou a funilar aqui. Aqui a gente já ia ter percebido o afunilamento da banda, ó. Então, ó, região aqui de suporte, região aqui de resistência. Bateu aqui, teria pego uma win. Na região de suporte, talvez teria pego uma win aqui, uma loss. Respeitou no pullback, outra win aqui. Região de resistência, quisesse arriscar um pouco mais, win. Mas difícil você pegar está difícil você pegar um cenário assim para abusar, assim, vamos dizer, do sim. suporte e resistência, né? Ó, se eu for olhar no gráfico, ó, dificilmente ele vai te dar períodos de volatilidade baixa para Tá muito trabalhar. complicado. Porque, por exemplo, a questão da tendência, eu vou voltar um pouco naquilo que a gente tinha te perguntado. Nessa nessa onda diagonal que o preço ele vai andando, entendeu? Ele não vai respeitar nem sempre aquela linha ali que a gente acha que é a diagonal que ele vai respeitar, entendeu? Por exemplo, Sim, ele faz esse movimento de tendência dele, mas é na tendência do preço, do mercado, não é naquela linha que a gente passou. E aí que a gente pode tomar loss. Por isso que eu estou preferindo nem pegar assim, muita tendência, que está bem complicado. ó, eu costumo. Um filtro que eu uso para não operar a linha de tendência é quando ela está muito íngreme, assim, vamos dizer, muito na diagonal, entendeu? Quase em pé Muito mesmo, né? quase na Aham, vertical, na é. verdade, Sim. entendeu? Então, Aham. esse tipo de linha de tendência eu evito operar, tá? Uhum. Eu gosto de pegar a linha de tendência quando ela tá mais, vamos dizer assim, ó, um pouco mais lateralizada, assim, né? Nem saberia dizer aqui quantos graus seria Uhum, essa linha, entendi. mas tipo, eu prefiro pegar uma linha de tendência para trabalhar assim do que Do que ela uma muito em pé. assim, entendeu? Sim. Porque ele vai andar na diagonal, mas ele não vai respeitar essa linha, entendeu? Ele vai fazer Sim, ali o movimento dele. isso. E é Isso que é aquilo. foda. Quanto mais rápido ela sobe, mais rápido ela tende a corrigir. Tende a corrigir. Uhum. Opa, deixa eu te perguntar um negócio assim, rápido. Quando você está no operacional de M1 e tá traçando ali suporte e resistência em M1, tá traçando LTA, LTB em M1, tudo em M1. Você faz todas as operações com inspiração para a próxima vela de 1 minuto ou às vezes você abre tipo para 5 minutos corrido? Então,
Ou Juninho. geralmente os 5 minutos você acaba usando no operacional de M5 mesmo. Então, Porque às vezes você vê que ele, tipo, numa LTA ou num suporte de resistência, você vê que ele respeita, só que na vela seguinte ele ainda continuou um pouquinho para baixo e na terceira para frente que ele voltou, né? Uhum, Por isso, entendi. às vezes eu acabo pegando muitas no operacional de M1, eu acabo pegando muito para 5 minutos, assim, sabe? Só que aí também muitas vezes acaba dando ruim também, né, por causa disso. Às vezes respeitaria em 1 minuto É. e em 5 rompe, né? Então, cara, é assim, ó. Quando a gente está falando de movimentos gráficos pequenos, M1 é mais adequado, tá? Agora, quando a gente está falando de movimentos gráficos maiores, aí M5 é mais interessante. Tipo um LTA que ele faz um movimento mais gordinho, assim, né? Deixa aquelas barrigonas mais gordas, assim. E aí seria melhor, por exemplo, pegar para 5 minutos. Por exemplo, aqui assim, ó. Lembra que eu dei ali o exemplo de suporte e resistência para M1? Né, que eu pego no final da tendência, marco o fundo, marco o topo e espero dar a confirmação e pego no terceiro toque. Olha nesse caso aqui, ó, olha a distância que deu. Bateu aqui, foi lá embaixo e voltou aqui. Essa distância que o preço demorou para percorrer e chegar aqui já me faria pensar numa operação já para 5 minutos. Sim. Entendeu? Agora, quando a gente está falando de movimentações mais curtas, aí você já pode Aí já trabalhar perde. o M1. Pode crer. Às vezes eu acabo me perdendo nisso aí que eu tava errando. Misturando coisa, pegando em movimento pequeno, pegando para 5 minutos e aí dando ruim. Ah, sim, entendi. Não, pode crer. Alguém mais tem alguma outra dúvida? Não, tá tranquilo. Beleza, pessoal. Então, tipo assim, ó, eu tô passando aqui o tipo de operação que faz parte do meu operacional, né? Quem está acompanhando as lives já deve ter até percebido isso. Eu não passei aqui as de M5 hoje, mas eu vou passar na nossa próxima mentoria. Mas o que é interessante? Eu estou passando o meu operacional. Às vezes vocês podem copiar alguma coisa, falar, não, beleza, esse terceiro toque da LT é legal mesmo, esse retração na linha de 50 da Fibonacci é bom, mas o negócio o que vocês têm que colocar na cabeça é, façam o seu plano de trade, né? Sigam ele, certo? Define que tipo de operação você vai pegar para atingir tua meta, porque assim você não fica tão perdido, entendeu? Você já vai olhar para o gráfico com maior clareza, você já vai perceber ali uma escadinha, começou a romper os topos, tá na hora de traçar a linha de tendência. Nem que seja para estudo, entendeu? Mas já serve como um norte para você começar as suas operações, começar a procurar as oportunidades. Percebeu uma tendência forte, agora rompeu uma lateralização ali, uma consolidação grande, traça uma Fibonacci já, entendeu? Então vai servir de norte para quando você começar o seu dia de operação, a saber quais as oportunidades ali que estão aparecendo, beleza? Dentro do operacional que você definiu que você vai seguir.